Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, na segunda-feira eu vi o que Paulo disse, quem era Jesus. Jesus é Deus, é o Deus servo que veio para morrer em nosso lugar, humildemente na cruz. Hoje, vamos ver o que Pedro diz a respeito de quem é Jesus. Mateus capítulo 16, versos de 13 a seguir, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então os advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Certa feita, Jesus está andando ali pela região da Cesareia de Filipe e ele pergunta para os seus discípulos: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Olha, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Dizer que era significava dizer que você é da escola, você é discípulo de. Não que você é a personificação da pessoa, a encarnação, não, nada disso. Você é dessa escola, da escola de João Batista, ou porque João tinha morrido há pouco tempo, ou quem sabe da escola de Elias, um profeta de fogo, ou de Jeremias, um profeta chorão, ou ainda, de um dos outros profetas. Mas aí Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? A resposta é de Pedro. Pedro era o mais afoito de todos e ele responde prontamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, o Messias, o enviado. O Senhor é o enviado de Deus, aquele que Deus disse que enviaria para restaurar a sorte da nação e do povo de Israel. Você é o Filho do Deus vivo. Então Pedro diz que Jesus é o Messias, é o ungido, é o enviado e é o Filho do Deus vivo. E aí, diante da afirmação de Jesus, Pedro diz: eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É interessante que os pais da igreja, eles tinham interpretações diferentes sobre quem é a pedra. Orígenes, um dos pais da igreja, dizia que a pedra é Pedro. E é interessante que essa ficou sendo a teologia da Igreja Católica. Para a teologia da Igreja Católica, a igreja é firmada em Pedro, porque Pedro é a pedra. Por isso que Pedro é tido como o primeiro Papa. Mas, para Crisóstomos, a pedra é a afirmação de Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo. Então Jesus estava dizendo: Pedro, sobre esta pedra, sobre a sua afirmação, eu vou edificar a minha igreja. E Agostinho, um dos pais da igreja, o maior teólogo da Igreja Católica, para ele a pedra é Cristo, a pedra é Jesus. É interessante que o autor de Hebreus diz que quando Moisés bateu na pedra no deserto, a pedra era Jesus. Então, as interpretações são essas. Me parece que a única que não é muito legal é a de Orígenes, que a pedra não é Pedro. E é interessante que aqui aparece a palavra igreja. É a primeira vez no Novo Testamento que aparece essa palavra. Outra curiosidade sobre esse texto é que Jesus disse que daria a Pedro as chaves do reino dos céus. Por isso é comum a gente ver aquelas imagens, de São Pedro com muita chave na mão, porque ele tem as chaves. E é interessante ver que Pedro pregou no dia de Pentecostes e os judeus receberam o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre os judeus no dia de Pentecostes. Quem pregava? Pedro. E o Espírito Santo desceu sobre os gentios na casa de Cornélio. E quem pregava? Pedro. Então, realmente, Pedro abriu as portas do reino dos céus para judeus e para gentios.
E é interessante vermos que essa é a função da igreja, ligar na terra aquilo que já foi ligado nos céus. Então, hoje temos a segunda interpretação. Quem é Jesus? Jesus é o Messias, o Cristo, o enviado, o Filho do Deus vivo. Que Deus nos abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz, que Deus nos abençoe.